Isso. Vai lá um pouquinho depois da assiste, já que não poder vir. Aí agora a gente está gravando aqui. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? Em alguns momentos parece que Deus nos abandona, né? No livro da Esperança, a mensagem tem o título de O Remédio Justo. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no itens 12 a 13. Para as nossas próximas, a gente vai ter semana que vem. Vamos trocar a tristeza pela alegria, continuando no capítulo 5. Né? A gente está nesse momento no capítulo 5, no livro da Esperança, em louvor da alegria. No outro sábado, vamos tratar bem nosso corpo físico, também ainda no capítulo 5. E aí eu tenho uma proposta para vocês, né? No capítulo 5... Do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui nesse... Mas esse 5 o capítulo 5 tem o tema de bem-aventurar, as bem-aventuranças, né? Ele é enorme, Ele é muito grande, mas eu é tenho fantástico. eu tenho medo, porque é muita resposta. Não, vamos. Hoje a gente vai tentar já começar a fazer alguma coisa para tirar. E aí, o que eu queria propor para vocês? Setembro tem 5 sábados. Normalmente os meses têm 4. Então, lá onde a gente frequentava, no Caminhamos, a gente tinha por hábito, nas quintas reuniões do mês, quando acontece, porque não é sempre, a gente fazia um tema livre. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Dá uma pensada essa semana, não precisa responder, aí no sábado que vem, se vocês quiserem, pode trazer anotadinho, assim, sobre o que vocês gostariam que a gente falasse no dia 30. Qualquer assunto que eu consiga, né, direcionar com vocês, né? Ou que não entendeu, ou que vocês tenham dúvida, eu queria saber um pouquinho sobre tal coisa. E aí, mesmo que não dê para falar de tudo, a gente tenta falar um pouquinho de cada coisa e vai se ajustando. Então, pensa essa semana e semana que vem eu botei no Facebook para quem quiser dar dica lá de assunto, né? Já que o pessoal está vendo as palestras e tudo, então acho que fica legal. E no dia 7, que é o primeiro sábado de outubro, o mundo não é culpado por nossos problemas. Vocês veem que o caminho do capítulo 5 é sempre o capítulo 5, tá vendo? Ele procura sempre trazer para a gente uma visão sobre o sofrimento, sobre o motivo das coisas que nos acontecem, para tentar clarear um pouquinho para nós. E aí, para a gente começar, tem aqui a página do livro Fonte Viva, Na Senda Escabrosa. Mariana, você lê para a gente? A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais do que pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza, sobre o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento, ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei nem te desamparei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Então vamos orar. Jesus,
nosso mestre querido, nosso protetor, nosso guia, nosso modelo. Mais uma vez, Jesus, estamos aqui reunidos, buscando o estudo, buscando entender um pouco mais dos teus ensinamentos, buscando entender as dores que nos afligem, os sofrimentos que nos cercam, o motivo daquilo que viemos buscar nesse planeta. Envolva-nos, Senhor, a cada um aqui presente. Estende, Senhor, as tuas energias para que penetrem profundamente naqueles que não puderam vir e que gostariam de aqui estar. Te pedimos especialmente pela nossa querida Violeta, que esteve aqui com a gente já em alguns sábados, netinha da Dora, que ela também receba lá toda a energia positiva de saúde, de equilíbrio, de conforto, de tranquilidade, para que ela possa se restabelecer física e espiritualmente. Envolve também, Senhor, os nossos irmãos desencarnados que se aproximam também aqui nesse momento para aprender conosco, para nos ajudar também no entendimento da proposta de Jesus. Por tudo isso, Mestre, te agradecemos a oportunidade e pedimos a permissão, Jesus, em teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, para darmos por iniciado o estudo do Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus. Amém. Então vamos lá, gente. Em alguns momentos parece que Deus nos abandona. Mas parece, né? Então a frase já é interessante. Parece. Vamos ver. André Luiz traz uma mensagenzinha bem curtinha, que está lá no livro Sinal Verde. Olha que frase importante de André Luiz. Antes das suas dificuldades de agora, você já passou por inúmeras outras. Olá, Alda, tudo bem? bom? Boa noite. Muito bem-vinda. Perdi muito. Não, acabamos de começar. Porque a gente ficou um pouco no portão. Não tem problema. Então, olha a mensagenzinha de André Luiz. Antes das suas dificuldades de agora, você já passou por inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Olha como é forte, né? O sofrimento do momento, a dor do momento é sempre mais forte do que aquele que já passou. Porque o tempo, até tem uma frase popular que diz que o tempo cura tudo, né? Ele pode não curar totalmente, pode deixar cicatrizes, né? A gente pode lembrar e tudo mais. Mas realmente a gente, de alguma forma, se acostuma ou entende. É mais brando. É mais brando, né? Mais suave. Alguns não conseguem ter essa capacidade de deixar passar. Alguns se revoltam e aí acabam trazendo mais dores, além daquelas que já aconteceram por algum motivo. Mas fato é que passa e que vai continuar chegando para nós novos momentos de dores, novos momentos de situações que nos assustam. Essas são algumas manchetes que a gente tem visto aí nos jornais, né? Acho que a mais recente até essa daqui, do menino que foi baleado lá no Rio de Janeiro e teve uma morte cerebral, né? A gente olha para notícias como essa, olha aquilo ali, né? Uma indiana que foi sobrevivente de estupro foi atacada com ácido pela 5ª vez. Isso que violência, né? Um morador de rua que é encontrado morto num bairro chamado Belém, aqui em São Paulo. Por que a gente passa por tantas dificuldades? Né? Por que tantas coisas estranhas, né? E a gente estava conversando ainda há pouco, por que as pessoas que aparentemente não têm motivo de sofrimento, né? Uma criança, um bebê, por que essas coisas acontecem? É importante a gente ter a certeza de que Deus é soberano, então Ele é o ápice, Ele é o maior de tudo que nós conhecemos, Ele é bom e Ele é justo. Ele não é só bom, Ele é bom, mas também é justo. E a justiça, ela vem normalmente seguida de alguma coisa que não é agradável. Porque quando a gente diz que se faça justiça, alguém sofre alguma coisa. Quando a gente fala da justiça dos homens, eu queria que fosse feita a justiça no caso do mensalão. Alguém vai ter que pagar por alguma coisa, não é isso? A justiça não é muito em cima de Ela é cega. deveria ser, né? Ela deveria ser cega em cima de um
uma reorganização, de voltar para o trilho, alguma coisa que saiu do trilho. Alguma coisa que estava errada precisa voltar a estar errada. E normalmente a gente, quando precisa ajustar alguma conduta, algum comportamento, não costuma ser agradável. Não costuma ser agradável. Porque a gente tem que mudar alguma coisa para que a justiça ocorra. E aí lá no Evangelho de Mateus, né, e aí a gente está indo buscar direto na Bíblia, Jesus, lá no capítulo 5, nos versículos 5, 6 e 10, que ele começa a falar das bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte, ele diz assim, ó, ele começa dizendo, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Então ele fala do momento, né? Olha, bem-aventurados. O que significa bem-aventurados? Felizes. Ainda bem que, né? Os que choram. Mas por quê? Só pelo chorar? Não. Porque quem chora vai ser consolado. Ser consolado vai ser acalmado, vai se entender o motivo do choro e vai sair dessa situação. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça. Não é faminto, só um minutinho, filhinho. Não é faminto de comida somente, né? Faminto e sequioso, com vontade de justiça. Que ocorra a justiça, que as coisas andem certinho, pois que serão saciados, ou seja, a justiça vai acontecer. Fala. Tem esse bem-aventurado aí de quando chorar. Por exemplo, se alguém perdeu uma criança, isso pode acontecer de ganhar outra? Pode, claro. Aí ela chora. Vai sempre chorar, né? Porque mesmo que a gente perca um filho e ganhe outro filho, a gente perdeu um, né? A gente perdeu o Cisco. Foi uma perda, né? Mas tem o Zé aqui, mas não substitui. A gente lembra, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E quando a gente olha para essas bem-aventuranças, se a gente não parar para analisar o que Jesus quis dizer, dá a impressão de que é bom ser masoquista, né? Vamos sofrer, ó, vale a pena, sofra. Não parece que ele está dizendo isso? Mas não foi isso que ele quis dizer. Existe um fundo nisso que a gente vai tentar trazer para vocês. Isso aqui foi em Mateus. Lucas já trouxe alguns outros apontamentos, também a respeito desse mesmo momento de Jesus no monte. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Então, aqui ele estava mais no moral, aqui ele está mais no material. Você sendo pobre, ainda assim, não fique tão triste, porque o reino dos céus também vai chegar para você. Não é só para os pobres. Para os pobres também. Porque rico então não vai para o reino dos céus, ou não vai ter as conquistas que precisa. Vão ter sim. Ele só estava lembrando, porque normalmente o pobre passa por um aperto que o rico não passa. Bem-aventurados vós que agora tendes fome. Ele está falando do material, fome de comida, porque sereis saciados. Na verdade, o que Jesus estava montando aí olha, o sofrimento, ele é temporário. Vocês perceberam que ele fala de um sofrimento e logo depois esse sofrimento acaba. Passa. Tudo passa. Tudo tem um tempo. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Feliz de você que está chorando agora, porque na sequência, quando passar, você vai sorrir. Só que, como se não bastasse tudo isso, um pouquinho mais abaixo, Lucas fala da riqueza, né? Mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados porque tereis fome. Ai de vós que agora rides porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Isso daqui é o contrário do que ele falou aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem é pobre tem o reino dos céus. Quem tem fome será saciado. E quem chora vai rir. Agora olha só, os ricos que têm no mundo a consolação. Ai de vós. Vós que estáis saciados, quer dizer, não está com fome agora, porque vai ter fome. E ai de vocês que está rindo agora, porque vão chorar. Na verdade, não é uma condenação. Ele só está dizendo aqui que ora a gente vai estar rindo, ora vai estar chorando. Ora vai ser pobre, ora vai ser rico. Como que isso é possível? Só se a gente acreditar em reencarnação. A reencarnação é que traz essa possibilidade de ora a gente ser de um jeito e ora ser de outro. Então não dá para acontecer na mesma vida? Dá.
Dá para acontecer. A gente pode ser rico, perder todo o dinheiro e ficar pobre. Como também você pode ser pobre, ganhar na Mega Sena e ficar rico. Mas não é mais difícil? É mais difícil, né? Agora, numa outra encarnação, você renascer com uma condição melhor porque a sua família é mais provável, é mais, né? Existe uma probabilidade maior. Mas esse texto está falando de que ora você está em cima, ora você está embaixo. Ora você está rindo, ora você está chorando. Ora você tem fome, ora você tem mais alimentos. Mas fica ainda uma questão para a gente, né? Por que tem que ter isso? Por que eu tenho que chorar ou rir? Por que eu tenho que ser pobre ou rico? Por que eu tenho que passar por determinados sofrimentos? E a gente vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 5, só que hoje a gente está estudando o item 12. E esse aqui está no item 3, que foi, na verdade, os itens que a gente estudou no primeiro dia que a gente fez esse grupo aqui lá, dia 7 de julho. Olha só o que está no Evangelho. As vicissitudes significam dificuldades, né? As dificuldades da vida derivam de uma causa. Então, toda dificuldade que a gente passa tem uma causa. Alguma coisa gerou essa dificuldade. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. O que ele está dizendo? Qualquer coisa que a gente passe, qualquer coisa que a gente esteja vivendo, tem uma razão, tem um motivo anterior. E como Deus é justo, Deus não acorda de mau humor, de repente. Hoje eu acordei de mau humor, vou fazer... Causa e efeito. Causa e efeito, exatamente isso. É uma lei física, né? Deus acordou de mau humor, vai fazer o írio ficar cego. Não é assim. Tem alguma coisa que justifique, porque a justiça é justa a causa daquilo lá. Tem um motivo. Não, é que a gente normalmente só pensa nas coisas ruins, mas as boas também. Né? A gente pode dizer assim, por que eu com, sei lá, 80 anos de idade, vamos imaginar que eu tivesse 80, sou tão saudável? Porque há um motivo nisso. Alguma coisa te permitiu isso. Por que eu tenho condições financeiras boas? Porque alguma coisa te permitiu isso. Não só as coisas ruins. As coisas boas também têm uma causa justa anterior. Prêmios e cobranças. Fala. Porque se a gente tiver 8 anos de idade e a gente tiver uma boa, a gente não deve ter, a gente não deve ter fumado, a gente não deve ter... Como quando criança não, né? Não, eu sei, quando adulta, aí quando... Boa saúde aos 80 anos, é verdade. Ele está dizendo que você está com 80 anos e está bem de saúde é porque não deve ter feito nada, não deve ter fumado, né, bebido. Mas a gente sabe que tem casos como aquele arquiteto Oscar Niemeyer, né? Fumava, bebia e morreu com 100 e tantos anos, né? 3 anos. Então, assim, tem que ter uma justiça ali, né? Porque aí a gente fala, por que morre uma criança, né, aos 5 anos de idade, que a princípio, na nossa visão ainda muito fechadinha, a gente diz que não fez nada para merecer aquilo, e o outro morre com 103 anos de idade, fumando, bebendo e fazendo o que tem. Aí vem a pergunta, onde está a justiça se os maus se dão bem? Essa é uma pulga que fica atrás da orelha da gente. Não. E é o que nós mais vemos agora. Exatamente. Né? A gente olha assim para o quadro político do nosso país, a gente fica, meu Deus, né? Parece que aquelas malas de dinheiro, né, que acharam impressão digital do indivíduo, né? Um ministro. Um ex-ministro, enfim. Mas essa conjuntura toda não dá a impressão de que está faltando um toque de justiça, né? Muita. E não é. Está faltando. Está faltando a justiça de quem? Essa é a pergunta. Justiça humana. Falta a justiça humana. Porque a justiça humana está falhando em alguns aspectos. Embora a gente já está percebendo que a própria justiça nossa está se mexendo, né? Ainda tem algumas coisas estranhas. Mas da justiça divina, dessa ninguém escapa. Dessa não tem como escapar. Como diz, né? Deus faz nascer o sol para os justos e para os injustos. Exatamente. Uma noite e o dia. Para ele não tem privilégio para ninguém. O sol Para todos. gera vitamina D para pobres e ricos, ladrões, assassinos e pessoas do bem, não importa. Então a justiça de Deus, porque Ele é justo, ela vai trazer uma cobrança. Vamos dar uma olhada nesse texto?
Olha só, eu gosto muito desse trechinho porque ele faz a gente pensar o que pode vir a acontecer, tanto com a gente quanto com aqueles que a gente acha que são maus e estão se dando bem. Será que vão se dar bem? Olha só o que traz aqui o Evangelho. Ó. Não há falta alguma, por mais leve que seja, olha bem, além de ele falar que não há falta alguma, pode ser pequenina coisa, mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, da lei de Deus, que não acarrete forçosas e inevitáveis. Inevitável é aquilo que eu não consigo impedir que ocorra. É inevitável, vai acontecer. Consequências mais ou menos deploráveis. A gente estava falando ainda há pouco, né, aqui, ó, essa pergunta, onde está a justiça se os maus se dão bem? Se dão? Será que vão se dar bem os maus? Porque não há falta alguma, por mais leve que seja, toda atitude nossa. E aí quando a gente fala nossa, né, vamos pensar nos nossos políticos aí que estão envolvidos nisso. Mas eles estão com uma justiça divina, porque o que eles estão passando moralmente, uma família, já. não é assim, o nosso povo olhando, nossa, merece ir para a cadeia. Isso não é nada. Só essa transição deles, É isso o mesmo. nome deles. E mesmo que eles não são tão poderosos. E mesmo que eles não liguem para isso, moralmente, a família, a mãe, todos. imagina os filhos como devem sofrer, né? Você ganha 100, aparece em casa com 150, ninguém vai te cobrar satisfação ou vai aceitar? Todo Eu mundo. acho conivência. Conivência. Até isso a gente tem que entender o que está acontecendo, né? A conivência gera algum desregramento. Exato. Quando a gente é conivente, a gente está falhando. Também. É uma falha até pode ser leve, que pode ser uma conivência de... Só né? que não tomar Fingir que uma não está vendo, né? é tão culpado quanto. Então todos nós, coletivamente, Mas todo mundo merece o bem, né? todo mundo merece o bem, mas qualquer escorrego tem consequências inevitáveis. Então vamos imaginar que um ladrão desses aí que roubou milhões com essas malas, sei lá, qualquer coisa desse tipo, e que ainda assim viva bem, que não vá preso, que vá curtindo a vida doidada. Porque a cobrança vem. Se não veio nessa, virá na próxima encarnação. Nada fica sem ajuste. Ajuste. Vê bem, não é punição, porque senão a gente fica achando que é punição. Não é punição, é ajuste. Se você faz o bem, você colhe o bem. Se você faz o mal, colhe o mal. E o mal pode ser só para você ou para os outros. Continuando lá no Evangelho, olha essa outra frase aqui, gente. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual. Então pode ser que essa punição, que esse ajuste de contas não aconteça totalmente nessa vida. Mas não escapa nunca. Olha como é importante. Nunca. Nunca escapa às consequências de suas faltas. É nunca. Não é escapa às vezes. Nunca escapa. Aí parece karma. Mas o conceito é parecido com o do karma, né? É que, na verdade, a lei de ação e reação, que é o que a gente usa, causa e efeito, ela é um pouco diferente do karma, porque o karma você pode purgar, né? E a causa e efeito é mais assim, você fez, você paga, não necessariamente do mesmo jeito. Né? O karma tem mais assim, se eu mato com a faca, eu vou morrer com a faca. Né? A lei de causa e efeito não necessariamente é assim. Né? Você vai sofrer o ajuste, né? vai pagar pelo seu erro de uma forma qualquer que te permita esse resgate, esse ajuste. E a gente não pode esquecer que o próprio Cristo falou para a gente que o amor cobre uma multidão de pecados. E pecado significa erros. Então pode ser que eu tenha lá 100 contas para pagar, 100 falhas minhas, que uma atitude de amor sincero minha já dê conta disso. Né? Mas o ajuste vai acontecer. Mas pai, mas você não sofreu nunca, porque você... Poxa, Olha que bonito. vamos ser celestial. Aí, ó, Porque você está com a família, você está no Brasil, com minha mãe, agora você não deve. Vamos
Vamos pensar o seguinte, Juan, na verdade, e a gente até tem uma mensagenzinha que fala disso, se a gente olhar para baixo, a gente vê sempre alguém que sofre mais do que nós. O que o Juan está falando aqui tem um fundo importante. Né? Assim, a gente sofre, a gente tem alguma dor? Tem. Mas se a gente olhar para o lado, tem gente que passa por dores muito maiores do que as nossas. Que eu entendo que seja o que ele está falando. Na cabeça dele, ele está dizendo assim, a gente tem aqui o Zé, a gente está junto, a gente tem uma casa, tem comida e tudo. Comparado com quem não tem, nós somos lá nas bem-aventuranças, nós somos aqueles que estamos rindo, que temos o que comer. Mas isso significa que é para sempre? Não, depende da nossa conduta. Né? Depende de como a gente vai usar o que a gente tem. Né? Mas o que fica bem forte para nós aqui? Não fica absolutamente nada, por mais leve que seja, sem um ajuste. É inevitável. Fez, tem um efeito. Não necessariamente a mesma coisa vai acontecer, que é a diferença do karma. Né? O karma, o que você fez, você recebe de volta. Na lei de causa e efeito, não necessariamente será a mesma coisa. Pode até acontecer, mas não necessariamente você vai sofrer o mesmo que você fez o outro sofrer. Tem uma reparação. Tem uma reparação, não importa de que jeito seja. Sofre mais? Quanto mais a gente pratica o mal, mais a gente vai sofrendo. Tem uma outra mensagem de Jesus que às vezes a gente não tem atenção para ela, né? Quando ele diz assim, andai enquanto há luz. O que ele quer dizer com isso? Andar no escuro é muito ruim. Imagina andar de noite no escuro, você tropeça, você se machuca e tudo. E que luz é essa? Andar enquanto nós temos condições. Enquanto as nossas condições são favoráveis, porque pode ser que a gente piore as nossas condições nas próximas e a luz vai se apagando, vai ficando mais difícil de andar. O Juan agora nesse comentário que ele fez aqui de que, mas a gente nunca sofreu, porque tem luz. A gente tem luz, mas pode ser que a gente não tenha essa luz tão intensa se a gente começar a errar demais, porque uma hora a gente vai ter o retorno. Essa frase ela é muito importante e eu já falei ela aqui algumas vezes e hoje eu trouxe ela de uma forma, né, foi Rodolfo Caligares, eu não lembrava quem era o autor disso, num texto que ele fala sobre o Sermão da Montanha, que é as bem-aventuranças. Né? Olha como é forte essa frase dele. Ó. Se sofremos, seja que sofrimento for, é por ignorância ou por rebeldia. Isso é verdade. Ignorância é desconhecer, né? Ou eu sofro porque eu desconheço, e quando eu desconheço eu acabo fazendo alguma coisa que me faz... eu não sei que enfiar o dedo na tomada dá choque. Eu desconheço. Se eu boto o dedo lá e tomo um choque, não foi uma rebeldia, né? Eu não sabia. Nunca mais eu boto o dedo ali porque eu aprendi que aquilo dá choque. Aí eu aprendi que dá choque. Eu vou lá e boto o dedo de novo e tomo um choque. Aí passou a ser o quê? Rebeldia. Eu sabia que eu não devia fazer aquilo. Mas, pai, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, por que o cachorro merece morrer? Não, merece sofrer. Não. Se ele não tem inteligência. Tem. Por exemplo, o pretinho fica na rua, o Zé já foi atropelado, seja. A sua pergunta ela é importante. Hoje o mundo está inspirado com as perguntas dele, né? Essa é uma pergunta que sempre fica na cabeça de algumas pessoas. Eu mesma já me perguntei. Por que os bichinhos sofrem, né? A gente tem que lembrar que os espíritos, e espíritos só os humanos têm, né, no sentido completo da palavra espírito, porque para ser um espírito você tem que ter livre-arbítrio. O que significa? Você tem que poder escolher o caminho a seguir. Se você escolhe entre o bem e o mal, você tem livre-arbítrio, a escolha é sua. E isso os animais ainda não têm. Mas eles têm um princípio chamado princípio espiritual. O que só falta neles é a liberdade de escolha e uma inteligência um pouco mais apurada. Mas eles já têm parte daquilo que um espírito como nós tem. Ele tem uma linguagem, né? Tem, eles têm todo um conjunto, né? Eles se falam, eles têm vibração, eles são importantíssimos no nosso planeta para poder fazer as coisas acontecerem, porque eles treinam a nossa capacidade de doação, de amor, né? Aí vem a pergunta, mas por que eles sofrem? Porque aquilo ali, aquele princípio espiritual que está nos animais,
eles estão sendo preparados para usar, para que Deus utilize esse princípio para formar espíritos, que somos nós. Então eles passam pelos que eles passam meio que para temperar. Fala assim, ó, você pode, enquanto espírito, sofrer de abandono. Então você tem que ter preparado o seu organismo espiritual para, quando passar pelo abandono, poder tomar decisões. Você vai passar por dores, você vai passar por sofrimentos. Então, os animais sofrem para temperar, para que o que eles têm também passe por aquilo, para que quando virem um espírito, porque senão, né, a gente é criado simples e ignorante, mas a gente tem uma coisa chamada instinto. E esse instinto é que norteia a gente no início, para tomar as decisões. E isso vem dos animais. Por isso que eles acabam tendo que passar por algum sofrimento. Não é por causa e efeito. É porque é necessário para preparar o que eles têm, que é vamos chamar de espíritozinho. Na verdade o termo técnico é princípio espiritual deles, é um princípio, quer dizer, ainda não é o espírito completo, para preparar o princípio espiritual para que vire espírito, quando vier a liberdade. Então eles precisam passar por isso para poder temperar, na verdade é isso, né? Temperar. Mas vamos voltar aqui, ó. Se sofremos é porque, por ignorância ou rebeldia, ficamos em débito com a lei, seja nesta ou em outras encarnações. Então, assim, o sofrimento é decorrência de erro. A gente só sofre porque erra. E o erro só pode ser de dois tipos. Por desconhecer alguma coisa, e a gente acaba errando por desconhecimento, e aí a gente tem que falar, então não é erro, né? Eu desconheci, não. Porque a gente às vezes desconhece por não querer saber. Ah, não, esse negócio de saber essas coisas, não quero saber não, é muito compromisso. Aí você erra por desconhecer, mas porque você foi rebelde em não procurar o conhecimento. Então você tem assim, o que na justiça é chamado de lenitivo, né? Você tem abranda a sua pena, mas você cometeu a falha, né? Mas então, errou, ferrou? Eu trouxe a carinha lá do Esqueceram de Mim, lá no Macaulay Culkin, né? Mas então, errou, ferrou? Porque é mais ou menos o que a gente pode tirar, né? Não tem jeito. Eu vou colher aquilo que eu plantei, ou por ignorância, por exemplo, então errou, ferrou? Será? Ferrou. Não. Nunca estamos sozinhos. Sempre temos ajuda. Então, não errou, ferrou. Errou, nova oportunidade. Ajuda. Nós temos ajuda o tempo todo. Vamos dar uma olhada no Livro dos Espíritos. Kardec fez essa pergunta aos espíritos, a pergunta 459. Os espíritos, lembrando, né? Espíritos são aqueles que estão desencarnados. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Kardec está perguntando o seguinte, nós que estamos encarnados, temos algum espírito que fica nos influenciando, falando no nosso ouvido, nos dando alguma direção? Essa é a pergunta dele. Ó. Os espíritos, eles fazem a gente pensar em alguma coisa ou agir de determinada forma? Vamos ver qual foi a resposta da espiritualidade? A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Agora, o que está em vermelho é importante. Muitas vezes são eles, os espíritos, que vos dirigem. Olha como isso é forte, né? O que ele está dizendo? Há influência espiritual? Há desencarnados que ficam nos influenciando? Sim. E há situações em que não só influenciam, como direcionam, como conduzem a vida, como... existe um termo que o pessoal usa, né? Os encostos, né? Tá com um encosto lá, porque está fazendo coisas que normalmente não faria. O termo é ruim, porque não é bem um encosto, mas é isso. No fundo aceitou as influências negativas e juntou com as suas próprias, porque assim, para haver uma influência negativa de um espírito desencarnado influenciando negativamente, é porque você permitiu que isso acontecesse de algum jeito. Não é possível. Ninguém permite que um espírito ruim venha para atrapalhar. Não, permitir, vem espírito ruim e age por mim, não. Mas as nossas condutas,
a falta da Os oração, pensamentos. os nossos pensamentos. Sabe quando a gente entra naquele momento de baixo astral, assim, ai, aguento mais essa vida, tudo para me dar errado? Isso é uma porta escancarada para esse espíritozinho chegar assim e falar assim, é isso mesmo, ó, isso aí não vai nada, esse negócio de Deus, isso aí não serve para nada. E aí começa a te levar para um caminho que normalmente você não iria, quando você vê está no fundo do poço. Mas não é só por isso. A gente também tem acompanhamentos para o bem. Sabe aquela... Como é que a gente sabe? Pois é, né? Kardec teve a sua dúvida. Olha o que Kardec perguntou. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Olha só que legal, né? Kardec teve a sua dúvida. Como distinguir? Como é que a gente distingue se uma pessoa é do bem ou do mal, encarnada? Como é que a gente separa as nossas amizades na convivência? Acho que eu sei. Fala. Se a gente fazer coisas ruins, os pensamentos ruins vêm. Se a gente fazer coisas boas, a gente vai saber que é. Quase isso. Como é que a gente separa os nossos amigos? Na convivência. Na convivência. Mas a gente convive com aqueles que a gente não gosta do comportamento dele? Não. A gente só convive com quem a gente gosta. Afins. Afinidade. Afins. Afinidade. Mas a gente pode ter um amigo que, mesmo por afinidade, ele nos inspire coisas ruins, não pode? É da sedução. Da sedução pode É. ser aquele falso amigo, né? Que, se ela gosta de futebol como eu gosto, aí aproveita esse gostar do futebol para, vamos lá, deixa a mulher ter o filho em casa, vamos lá beber lá, vamos ver aquele jogo e tudo. Tem uma afinidade? Tem. Nós dois gostamos de futebol. Está me levando para o caminho do bem ou do mal? Do mal, porque está me afastando da família para ir beber. Vamos pensar ao contrário? Eu e um amigo gostamos de futebol. Vamos juntar nossa família, vamos ver um futebol junto, fazer uma tarde gostosa, a gente almoça, faz um churrasco. Olha só, mesma afinidade, futebol, mas o comportamento diferente, de união, de amizade. Perceberam que na verdade, o que a gente faz na influência é que determina se é boa ou não. Tudo eu posso, mas tudo não. O Paulo falou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso tudo, mas nem tudo devo fazer. Mas vamos ver como é que os espíritos respondem essa pergunta. Estudai o caso. Então os espíritos já começam dizendo assim, cada caso é um caso. Os bons espíritos apenas aconselham o bem. Cabe a vós fazer a distinção. Se o aconselhamento for um aconselhamento ruim, lembra desse exemplo do futebol? Deixa sua família lá, vamos beber, encher a cara e ver o futebol lá no meio. Isso é do bem? Cabe a mim tomar assim, não, é legal, foi bom esse papo sobre futebol, mas eu vou lá porque a minha esposa e meu filho estão lá, a gente quer ficar junto. Então são as escolhas, é o livre-arbítrio. Então o que a espiritualidade está dizendo? Que é só ver se o direcionamento, se a consequência daquilo que você está pensando, porque as influências vêm por pensamento. Se um espírito chega para você e começa a fazer influências sobre você, normalmente são aquelas ideias que a gente nunca teve e passa a ter. Normalmente é assim, pô. Por que eu tive essa ideia agora, né? E aí a gente tem que julgar, essa minha inclinação, esse meu comportamento, vai me levar para uma coisa boa ou vai me levar para uma coisa ruim? Então você tem que interpretar. Porque se não fosse assim, nós não teríamos mérito nenhum. A gente ia virar marionete. É o livre-arbítrio de você escolher a situação. Se você tomar o caminho errado, vai lá naquela consequência. Consequência, tomou o caminho errado, vem os ajustes. E se a gente... Fala. Não pode ser fácil. Se for fácil, não faz sentido para nós, né? Se a gente, por exemplo, uma pessoa falar que... Esse negócio que você falou. Aí depois a pessoa ir. Aí depois ela chega lá, fica muito irritada, percebeu que ela queria... percebeu que ela... Que estava errado aquilo que ele fez. E
vai se arrepender e Ficou volta. com o cara. E volta pra casa e fica com a família. O que acontece? Não, tá bom, já recuperou. Não, tô falando assim, se ele brigar. Não, aí tá errado, é outro erro, aí junta Quem tudo. tá falando com ele? Não, isso que o Juan falou, ele hoje tá E danado, ele? né? Hoje é o seu. Ele hoje tá me ajudando aqui na palestra. Isso que o Juan falou também é um cuidado que a gente tem que ter. Pra gente não achar que tudo que a gente faz, de errado principalmente, é influência de um espírito. Não. Podemos dizer que a maioria das coisas que a gente faz não é influência de espírito. Ah, não, eu briguei com o vizinho porque eu estava influenciado. Tinha um espírito obsessor, que tem nome, né? Tinha um espírito aqui e aí eu saí de mim. Não é só por isso. Pode ter sido? Pode. Mas 50% da culpa é sempre nossa. Porque não é de uma hora para outra que isso acontece. Vem com uma ideia do nada, assim, para de acreditar em Deus, só acontece coisa ruim na sua vida. Se Deus existisse, você não estava sofrendo tanto. Começa semeando assim, aí você vai se afastando. E se tem uma coisa que é um remédio que evita esse tipo de problema, chama oração. Quando a gente entra em prece, e às vezes na hora da raiva, porque de um modo geral a gente entra em momentos de raiva, fazer uma prece, fazer uma oração é difícil. Então força a barra e faz um Pai Nosso. Faz uma Ave Maria, força a barra. Ah, Bira, mas é decorado, não tem problema. Força a barra. Porque isso, nenhum espírito obsessor gosta de ficar próximo de quem quer trabalhar, de quem quer ler, de quem quer fazer oração. Eles querem outras coisas. Então eles acabam por se afastar, porque percebem que o que eles estão fazendo não está surtindo efeito. Uma outra dica que o mentor espiritual nos deu na hora do desespero, se você não conseguir nem o Pai Nosso fazer, pensa na imagem de Jesus. Naquela imagem que a gente sabe que é ficção, que provavelmente Jesus não foi daquele jeito, aquele rosto bonito, aquele olho azul, pensa só naquela foto. Imagina aquela foto o tempo todo na sua frente. Porque não há como você olhar para uma foto daquela e sentir coisa ruim. É como olhar para uma foto da natureza e ficar pensando em desgraça, né? Fica forçando a barra naquela imagem de Jesus, emenda um Pai Nosso, porque você acaba forçando a barra para entrar num momento melhor. Então, uma defesa, você está se defendendo às vezes contra as suas próprias ações, porque a gente não pode esquecer que é meio a meio, né? Os espíritos imperfeitos, são aqueles que vêm nos influenciar para o caminho do erro, né? Os espíritos imperfeitos são instrumentos que servem para pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Porque parece estranho, né? Como é que Deus permite que um espírito nos influencie para o caminho do erro? Como que Deus permite isso? Para pôr em teste. É uma prova para ver se a gente é o que a gente é, se a gente já tem a força espiritual, se a gente já tem conhecimento para discernir o que é certo e o que é errado e tomar sempre o caminho do bem, independente da influência do caminho do mal. É como uma criança, como um adolescente que é educado durante toda a sua juventude e quando chega na adolescência para a juventude é quando ele começa a tomar as suas próprias decisões. Se vier alguém oferecer uma droga, é mais difícil dele aceitar se ele teve uma boa educação do que se ele não tiver uma boa educação. Então é tudo um preparo. Mas vai haver aprovação? Vai ter alguém oferecendo droga? Vai. Vai ter alguém influenciando a vida da gente? Vai. Vai ter alguém querendo deixar a gente mal, para baixo, em depressão, aborrecido, tanto encarnado quanto desencarnado? Vai. Porque a gente precisa treinar a nossa fé. Se a gente conseguir colocar na nossa cabeça que toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento é temporário, que isso vai passar, você fica mal, porque nós somos humanos, a gente vai ficar mal, a gente vai ficar triste, vai ficar em depressão, vai ficar reclamando da vida, vai ficar achando, poxa, por que comigo? Tá aqui pedra na cruz. Mas que seja da boca para fora, que a gente tenha certeza de que aquele momento vai passar. O senhor acha que eu O senhor não. Você acha que não, é que você estava comentando, não, porque eu estava. Você que estava se penitenciando. Não, é que você falou, não, ela estava comentando, não, porque eu escorreguei essa semana, porque eu reclamei e tal. Olha só, qualquer um de nós que tivesse uma netinha linda como aquela, com 10 meses, sofrendo, tem alguém que ficaria bem? Não, acho que você se comportou como qualquer um de nós aqui nos comportaria. Sentimento que nós temos.
Mas tenho certeza que a sua fé de que vai dar tudo certo, que ela vai estar melhor, é maior do que esse tropeço. A gente tropeça. Sim. Essa semana a gente perdeu um cachorrinho de 15 anos com a gente. Nossa, Para mim é como se fosse um filho. Né? Doeu. Sentiu o cheirinho dele? Olha, Parece a que gente, não, volta e meia eu tô querendo dar queijo para ele, né? Mas porque ele ficava aqui dentro com a gente. Então, mas dói. Dói. É para doer? É, porque se não doer, porque não tem sentimento. O que não dá é para a gente deixar virar sofrimento. Dor é diferente de sofrer. Dor a gente sente para aprender. E sofrimento a gente sofre o que quer. Ah, pô, meu cachorro morreu. Por que comigo? Ele era um cachorro, tinha 15 anos, estava velho, ia morrer. Vamos lembrar das coisas boas. Ah, perdi meu marido. Tá, dói. Perdi minha mãe e meu pai. Minha avó, minha mãe. Doeu muito. Ainda dói hoje. Mas eu tenho que me lembrar de tudo que eles fizeram por mim, de como foi bom. Filha de 28 anos. Eu nem consigo imaginar a dor da perda de um filho. Não consigo imaginar. Deve doer absurdo. Mas qual a diferença da dor para o sofrimento? Ele fala. Doer é a dor da saudade, de querer estar perto, de abraçar. E o sofrimento é ficar reclamando do porquê que aconteceu, por que não fui eu, ou Mas coisa eu do tipo. tive que reagir bem, porque eu tinha duas Que precisava que de me você. vigiava. E a minha caçula um dia falou para mim, será que você vai ficar louca? O medo dela era. Olha só. Alguma vez meu pai É. brinca comigo assim, se eu perder você, eu não sei o que eu faço. Porque a gente ama, né? Quando a gente Agora, ama, dor do mundo. eu imagino. Mas qual a diferença? Vai continuar doendo? Vai continuar doendo para o resto Resto da vida. Mas qual a diferença disso para o sofrimento? O sofrimento é você se revoltar, Não. né? É querer estar perto, é quase um egoísmo. Acho que eu até melhorei. É entender o que acontece. Né? O Vera conheceu lá no negócio daquela moça lá. Eu vi que eu sou O único filho, ela sabe, que eu sou cuidou uma 10 anos, quando tinha 10 anos, o marido largou, ela cuidou do filho durante 24 anos, o único filho. Um dia ela estava dirigindo uma escolar, daí vem aquele pensamento assim, o que você está fazendo esse Deus que você estava falando? Por que não? Esse Deus que não tem força para mim estar aqui. Olha que foi o pensamento. O único filho. Aí eu tinha 3. É. E aí, como é que supera isso? Tem que ter força e fé. Não tem jeito, é para testar a fé. Olha só, por que os espíritos inferiores vêm vos auxiliar no mal quando tendes a vontade de praticá-lo? Olha bem como é que essa frase aqui que eu complemento dessa. Os espíritos inferiores vêm auxiliar no mal quando nós temos a vontade de praticar o mal. No fundo, eles se aproveitam de uma vontade. Vamos de novo no exemplo lá do futebol? Né? A afinidade do futebol. Se eu gostasse, né? É só um exemplo hipotético, isso não acontece até porque eu não gosto tanto assim de futebol, né? Mas imaginando lá que eu tivesse esse amigo que gosta de futebol, e eu também gostasse de beber, e eu também tivesse mal em casa, um conjunto de fatores ruins, eu ia com ele para beber e deixar a família. Né? Mas por quê? Eu tinha vontade, no fundo eu tinha vontade de fazer uma besteira qualquer. Então quando junta a nossa vontade, né? A fome com a vontade de comer, a gente acaba fazendo besteira. Né? Então os espíritos inferiores se aproveitam de uma vontadezinha nossa para transformar numa falha. Se sois inclinados ao homicídio, assassinato, pois bem, tereis uma multidão de espíritos que alimentarão esse pensamento em vós. O que ele está dizendo assim? Que a gente atrai. Se a gente é inclinado a matar alguém, não vai faltar espírito para dizer, vai lá, mata. Vamos falar de algo menos complicado do que o homicídio, né? Se você gosta de beber e perde a conta, bebe demais, não vai faltar espírito que fique ali se alimentando dessas energias e levando você cada vez a beber mais e por um problema maior de alcoolismo. Sexo, né? São os problemas que normalmente geram mais sofrimento, né? É a bebida, é o sexo e as drogas de modo geral. Fumo, ou o que quer que seja. Quanto mais a gente se entrega a isso, mais espíritos vêm para te afundar naquilo. Porque umbral, né? Você cria um umbral só seu, né? Por quê? A gente atrai os semelhantes.
E esses espíritos, eles absorvem as energias. Como eles não podem fumar, como eles não podem beber, eles absorvem a energia que sai do corpo da pessoa que bebe. E como a energia não é o álcool, eles precisam de muito mais energia do que a gente, né? Então, assim, a gente bebe 1 litro de álcool, aquilo já deixa a gente bêbado. Para eles vão precisar absorver energia de 5 litros, porque é só energia, não é o álcool em si, porque eles não têm a matéria, eles absorvem energia. Então, por isso que eles começam a transformar, são chamados de vampiros. São espíritos vampiros, porque eles se prendem na pessoa para vampirizar, sugar energias. Por isso que ele tem que tomar muito cuidado, né? Qualquer vício pode estar com isso. Como nem tudo é ruim, né? Olha aqui, ó. Mas tereis também outros espíritos que se empenharão para vos influenciar ao bem, o que faz restabelecer o equilíbrio e vos deixa o comando dos vossos atos. Assim como tem para o mal, também tem para o bem. Podemos ter, olha só como é que essa frase é importante, podemos ter ou não ter um espírito que nos influencie para o mal, mas sempre teremos amigos para nos inspirar o bem. Para o mal, a gente pode ter ou não ter, é uma opção, porque depende das nossas escolhas. Mas para o bem, sempre. E a gente vê isso na questão 489 do Livro dos Espíritos. Olha lá. Há espíritos que se ligam a nós para nos proteger. São chamados de guardiões, mentores, guias ou anjos da guarda. A doutrina espírita vem trazer uma explicação um pouco mais detalhada sobre esses espíritos protetores. Todos nós temos um espírito que é nosso mentor, que é nosso protetor, que é um responsável espiritual por nós, como se fosse um pai, um Desde professor. quando nós nascemos, né? Muitas vezes nas outras encarnações, inclusive. Olha o que ele coloca aqui no vermelho. Sempre de uma ordem mais elevada que os seus protegidos. Olha só como isso é importante. A justiça de Deus é tão justa e tão boa que cada um de nós aqui tem um espírito protetor que é mais elevado do que nós, porque também, né, imagina, né, se a gente tem um espírito protetor igual a gente ou pior que a gente, transforma em obsessor e não em protetor. Cada um de nós tem um espírito que a Igreja Católica chama de anjo da guarda, né, mas que a gente pode dar o nome que quiser. É um amigo que às vezes vem de várias encarnações, que tem como missão botar coisas na nossa cabeça para que a gente não tropece, orientar. Ele não vai fazer por nós, por isso que ele tem que ser superior. É como um pai, uma mãe que ensina o caminho do bem e não fica o tempo todo fazendo pelo filho. Ó, tem que arrumar a cama. Enquanto o pai e a mãe arrumam a cama, o filho não aprende a arrumar a cama. É um protetor. É um protetor. Todos nós temos. Então, na hora do sufoco, gente, vamos pensar. Quer chamar de anjo da guarda? Chama de anjo da guarda, não importa o nome. Tem gente que dá nome mesmo. A José, João. Pede por ele, pede ajuda, se liga. Ele não necessariamente está igual a igreja costuma pintar, né? Aquele ser de asa, né? Ele é um espírito como nós. E ele não necessariamente está com a gente 24 horas por dia, porque ele também tem as atividades dele. Mas na hora que a gente pensa, porque o espírito conversa por pensamento, há conexão, e como nós somos prioridade, ele pode até parar o que está fazendo para vir buscar, ajudar, ou ajudar a gente de onde quer que ele esteja. Mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós temos um espírito responsável não, né? Designado para nos ajudar o tempo todo. Olha que coisa fantástica. É bom demais, né? E às vezes esse cara tem dificuldades com a gente, porque a gente não ouve. Filhos rebeldes que somos. Eles ficam lá, não vai, não faz isso, não pensa isso, não come isso, não bebe isso. E a gente vai lá e come e bebe, né? A intuição. Intuição, eles trabalham muito com a gente na intuição. Sonho, às vezes a gente acorda assim com as coisas, de um modo geral, é a forma como eles conseguem trabalhar com a gente. É a forma como eles conseguem conversar diretamente com a gente. Então é importante nas nossas preces, pede ajuda a ele. Fala meu protetor, ou ela, como você preferir chamar, lembrando que o espírito não tem sexo como a gente conhece. Pensa, porque às vezes é mais difícil você se reportar a Jesus ou a Deus porque acha que está muito longe, mas a gente tem um espírito especial
que cuida do dia a dia da gente. Esses protetores têm a missão de atuar como pais. Isso está lá, ó, questão 491, logo depois. Conduzindo-nos para o bom caminho, ajudando, dando conselhos, consolando, sustentando e dando coragem para as provas da vida. São espíritos que sabem o porquê das nossas dores. Eles conhecem a nossa vida mais do que nós nesse momento, porque a gente esquece um pouco do passado para poder viver a vida atual. Mas eles têm a visão completa. Então eles entendem o motivo das dores da gente. Podem nos ajudar a sair do poço. Trouxe de novo essas duas frases, né? Bem-aventurados os que choram e porque serão consolados ou porque vão rir. Para a gente pensar nessa outra frase aqui do item 12, que é o item que ele está estudando. Por estas palavras, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, ou alegres os que choram porque vão rir, por essas palavras Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. O que ele está querendo dizer com isso daqui? É uma compensação, uma alternação. Você está chorando, vai rir, desde que entenda o motivo do choro. Se está sofrendo, uma hora para de sofrer, desde que entenda o motivo da dor. É isso que ele está falando de compensação. A gente tem que entender que se a gente está sentindo dor, o motivo tem. Entendeu o motivo, aceitou aquele motivo, isso não quer dizer que é agradável, não é isso. Não é para ser agradável porque ninguém gosta de sofrer. Mas é entender que se estamos sofrendo é porque merecemos de algum jeito. Entendamos o sofrimento, sei lá, uma doença, uma perda, entendamos o sofrimento e vamos buscar a compensação que esse sofrimento vai passar. Como é que a compensação... No dia a dia, né? No dia a dia tem. É que a gente falou logo no iníciozinho, né? Quantos sofrimentos do passado a gente achava que eram grandes demais, que a gente não ia suportar, e hoje a gente pensa, nossa, passei por aquilo, doeu, mas eu passei. Porque eu vejo minha trajetória, há uns 4, 5 anos eu venho passando coisas assim. E agradecer, sabe do quê? Eu durmo como bebê. Olha que coisa boa. A força de ter chegado Me aqui... pergunta, o médico pergunta, eu não preciso de remédio, eu Ai, que coisa chega boa. 10h30, eu não sou, eu não faço nada. Ai, que coisa boa. É uma pedra. Não faz nada, não lembra do que fez, mas que faz. Mas Deve ser coisa boa, né? Porque não lembra. Daí quando eu acordo de manhã, eu falo assim, obrigada Deus, então eu não vejo a hora de chegar à noite para dormir de novo. Olha que coisa boa, né? As coisas são tão difíceis. Isso se chama Eu quero dormir de tranquilidade. novo. É. Isso é Eu tranquilidade. durmo, mas eu durmo. É um saco de Não quer dizer que quem tem insônia está devendo, não é isso. É. Cada organismo reage de um Mas jeito. para mim é uma compensação. Mas é boa, é uma compensação nessa, né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, por mais que a dor esteja presente nesta vida nossa, que a gente esteja doendo por perda, por qualquer coisa, ela vai ter uma compensação se a gente entender o motivo dela. Né? O exemplo da dor de cabeça é um exemplo bastante razoável. Né? Normalmente a gente tem dor de cabeça, a gente toma um analgésico e para. Isso não resolve, porque a dor de cabeça ela é um sinal do organismo que tem algo errado. A gente tem que buscar, fazer um exame para descobrir, sei lá, que tem um problema de vista que está causando a dor de cabeça. Aí você vai atuar na causa, aquela dor de cabeça vai passar. Então você entendeu a dor de cabeça, buscou a causa, corrigiu com óculos, ótimo. Agora, se a gente não corrige a causa daquela dor, daquela nossa dor, da vida, das perdas, das coisas todas, se a gente não entender a causa, dificilmente a gente vai passar por ela com compensação, porque a gente não entendeu, não sei por que eu estou sofrendo. Ah, não sei por que eu sofro. Bom, se você está falando isso, acho bom pensar um pouquinho mais, e se ainda assim não souber, pelo menos aceita. Bom, ok, não sei porque eu estou sofrendo, porque eu esqueci, foi alguma coisa que aconteceu na outra vida, entendo que preciso passar por isso, vou olhar para frente e vou cuidar da vida. Isso é resignação. Tá embaixo da sua mão. Está aqui, ó, isso é resignação. É você entender, bom, não tem jeito, eu tenho que passar por isso, porque de alguma forma eu fiz por merecer. Nessa vida não é. Não é. Deve ser de outra. Deve ser de outra vida. Não quero nem saber o que foi. Essa é a minha opinião. Né? Lembrando que se a gente está nesse momento aqui, é porque a gente está melhor do que estava na outra vida. Tá vendo? A compensação como prelúdio de cura, né? De cura. Porque a dor vem porque a cura está chegando se a gente entender o motivo da dor. Olha o exemplo do óculos aqui, né? Dor de cabeça, vou no oftalmologista, uso o óculos, curei a dor, porque eu descobri a causa dela. Mas se eu fico tomando só
analgésica sem Vai saber. estragar o estômago. Vai estragar o chão, vai ficar com uma dor ainda, né? Daqui a pouco vicia. Deus nunca nos abandona. Nunca. Temos um anjo da guarda, um guardião, temos Jesus, né? Jesus sempre está nos socorrendo. Com um irmão desse, né? Com um irmão desse, né? Olha, nós somos filhos de Deus. Eu já falei aqui em outros estudos. Nós somos semideuses, porque somos filhos de Deus. Temos um irmão maravilhoso chamado Jesus. Temos um anjo da guarda, um guardião, um espírito mais evoluído do que nós, que está ali para nos ajudar. Então, assim, vai doer? Vai. Porque a dor é certa porque a gente cometeu alguma falha. Mas vamos ter esperança. Vamos ter fé. A palavra-chave é fé. É acreditar que a gente vai ser melhor, porque nós fomos criados para ser felizes. Foi para isso que nós fomos criados. Talvez não nessa vida, talvez não na próxima, mas fomos criados para isso. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, porque Ele vai ajudar. Isso aqui é um pedaço de uma música que eu trouxe para a gente encerrar. É uma música, eu não sei se ela é uma música católica, mas ela foi gravada pelo padre Marcelo Rossi, e chama Noites Traiçoeiras. E é uma prece linda, porque na hora do sofrimento, na hora da dor, a gente tem que recorrer ao que a gente tem de mais importante na nossa vida, que é Deus. É Deus, é Jesus, o nosso guardião. Em qualquer momento que a gente acha que a gente não vai aguentar, recorra a Ele, porque certamente Ele vai ajudar. Então vamos encerrar com essa musiquinha aqui.
para a gente encerrar, vamos fazer a nossa oração. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por nos trazer esses ensinos, de que tudo que nos ocorre tem uma razão justa de ser, de que temos tantos e tantos amigos nos ajudando, encarnados e desencarnados, para que a gente sorria, para que a gente tenha os momentos das dores, mas que a gente consiga passar por eles com bastante força, com bastante fé. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Fortalece a condição que somos de pedintes, Senhor, mas que a gente carregue em nós a certeza de que o nosso destino é ser perfeitos e ser felizes. Envolve as nossas famílias, os nossos entes queridos, Senhor, aqueles que estão passando por momentos mais dolorosos, de sofrimento físicos ou espirituais. Que eles possam receber a energia positiva que está aqui nesse momento, impregnando os nossos corpos e os nossos espíritos, que a gente possa levar isso para os nossos lares, transbordando isso para aqueles que estão por lá. Obrigado, Senhor, que tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz, de muita harmonia e, sobretudo, no caminho do bem. Estejamos juntos novamente na próxima semana, se assim for a vontade de Deus. Que assim seja. Olha que coisa fofa, filha. Coisa mais linda. Mas é Bom. muito quietinho, né? Ele é bonzinho, tadinho. Ele ficava latindo, era ele que ficava latindo, mas é porque estava tudo ele? fechado.